A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos! Essa é mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação e liderança. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu recebo uma pessoa muito especial aqui no podcast, que é a Karina Pereira. Ela é diretora de relacionamento da estrutura de comunicação, e eu já vou aproveitar para contar que já foi minha chefe, hein? Bem-vinda, Karina. Obrigada, meu Deus, que prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar bastante sobre comunicação, porque a estrutura de comunicação ela é uma agência que inicialmente era de assessoria de imprensa, mas hoje é de comunicação integrada. Cá, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa criação, essa trajetória da estrutura e como que tá hoje. Na verdade, a estrutura foi criada e pensada para ser realmente uma estrutura de comunicação para as empresas, né? A gente sabe que as empresas precisam ter esse pilar forte para ajudar na criação de reputação, de autoridade de marca, o relacionamento com o mercado também, saber falar com jornalistas, com influenciadores que hoje dominam o nosso mercado, né, Mel? Então, a gente começou a estruturar, há alguns bons anos atrás, para a gente criar esse processo de relacionamento e dar para os nossos clientes autoridade. E nesse período, a gente foi agregando outros serviços, porque a comunicação é isso, tá? Num movimento, né, muito forte, crescendo muito nos últimos anos, se posicionando como uma peça fundamental, uma área fundamental dentro das empresas. Foi-se o tempo que comunicação não era pensado, ou era o primeiro corte, né, de uma empresa, agora não, é uma necessidade. Então, a gente foi estruturando. E durante todos esses anos, além da assessoria, que é, né, hoje ainda o nosso carro-chefe, essa área de relacionamento, a gente também agregou o marketing digital, o inbound marketing e todas as responsabilidades que essas áreas exigem, né? Quando a gente fala de inbound, a gente está trabalhando com dados sensíveis dos nossos clientes, os leads. Então, a gente também se adequou a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente buscou também trazer para os nossos clientes segurança na área de comunicação. E essa trajetória, ela tem quase 15 anos, né, da estrutura, e foi pensada de uma forma visionária, porque lá por 2013, 2014, época que eu trabalhava também na agência, já se falava em inbound, já se falava em marketing digital, quando ainda não era esse boom. Então, a estrutura chegou para a pandemia já preparada com expertise para atender esse mercado também, né? Na verdade, quando chegou a pandemia, a gente já estava preparado para trabalhar online, porque a gente já fazia isso eventualmente, né? Lá em 2014, nós começamos e colocamos os 2 pés no inbound. Acho que nós fomos um dos primeiros parceiros da Resultados Digitais na época. E a gente teve um grande desafio, porque era vender inbound marketing para as empresas, muitas não, acho que a maioria não conhecia, e atrair talentos que quisessem aprender a fazer, junto com a gente, porque a gente também estava aprendendo. Então, mas o mais legal de tudo isso é que o nosso primeiro cliente de inbound lá na estrutura de comunicação é nosso cliente até hoje. Então, é porque tem dado certo, né? Exatamente. E como é que foi para ti, enquanto gestora, enquanto líder, enquanto profissional num geral, né? Pegou várias mudanças nesse caminho até hoje. Então, como é que foi essa transformação da Karina enquanto gestora também? Gente, eu vou falar que a gente aprende todo dia com todo mundo, né? Com o time, com os clientes, com o mercado. Essas trocas, elas são muito importantes. Então, a gente tem que evoluir, tem que estudar, tem que estar sempre lendo, tem que estar atento ao mercado. É difícil, eu sempre falo, gente, nós, né, eu sou uma cinquentona, então a gente é desafiada todos os dias. Eu fiz a minha primeira faculdade de forma extremamente analógica, né? E hoje a gente trabalha com o ChatGPT, criando prompts. Então, a gente teve uma virada de mindset muito grande. Então, ou evolui, senão a gente não vai crescer e não vai ser competitivo de mercado. E tu tens uma vida bem agitada, né? Vai, volta, e sempre foi, desde que eu te conheço, mas justamente buscando isso, né? Parceiros,
conhecimento, essa troca, participação em feiras e tudo mais. Como é que é conciliar isso tudo com a loucura da correria da agenda, a agência acontecendo ao mesmo tempo? Como é que é para ti? Quando fala em parceria, é uma coisa que nós na estrutura valorizamos muito, né? A gente sabe fazer comunicação. Só que a produção de vídeo, a gente tem um parceiro, o fotógrafo, a gente tem um parceiro, produzir sites, né, que tenham toda uma estrutura de SEO para ser melhor encontrado, temos parceiros. Então, essa rede de parceiros faz com que muita gente cresça junto. Isso para a gente valoriza. E a correria faz parte, a gente vai para muitas feiras com os nossos clientes, porque a gente já conseguiu mostrar para eles que participar das feiras com eles é ativar jornalista na sala de imprensa, é estar presente na sala de imprensa, é o nosso material estar divulgando por mailing, listas de relacionamento que a gente não teria acesso se não fosse a assessoria de imprensa dos eventos. Então a gente procura fazer parceria com as assessorias de imprensa dos eventos, né? Dentro do lead tem muito isso. A gente às vezes quer atrair uma empresa para vir para o lead, porque essa empresa vai nos ajudar a impulsionar dentro da sua região, né, o crescimento do lead. A gente entra por onde? Ou pelo relacionamento com diretoria, ou pela assessoria de imprensa, que tem as portas abertas com a diretoria. Então, se a gente não se une e não tem esse bom relacionamento para crescer todo mundo junto, a gente patina muito mais. E isso sempre foi um ponto forte da estrutura de estar presente. Sempre foi, vejo a equipe, acompanho a equipe sempre junto com o cliente. E eu acho que esse é um grande diferencial até para quem está nos ouvindo, né? Essa presença com o seu cliente, saber que ele pode contar e trazer novidades para o cliente também, né? Se tu não está próximo, é muito difícil tu entender, primeiro, a cultura da empresa. Como a gente trabalha com várias empresas de segmentos diferentes, nós não somos nichados. A gente tem algumas preferências, até pelo grau de conhecimento, mas a gente precisa entender a cultura da empresa. O propósito. Tem cliente que chega com o propósito de vender mais, né? Tem cliente que chega com o propósito de institucional. Eu quero ser uma marca reconhecida. Então, a gente precisa identificar a dor do cliente e, às vezes, ele chega, eu preciso de tudo. E não, a gente ajuda a organizar e fazer isso de forma gradativa, porque é muito difícil tu sair do 0 para o 100. Então, a gente precisa criar isso de forma gradativa. E para criar todo esse processo, tu tem que estar próximo. Tu tem que conhecer para poder sugerir. E ele tem que confiar na empresa que ele está contratando, porque nem sempre é sucesso, Mel. A gente erra muito no processo. E a questão de encabeçar essas equipes, ter esse relacionamento, a tua função é esse relacionamento com o cliente diretamente. Então, mais do que ninguém, né? Treinar a equipe para também manter esse relacionamento é extremamente importante, né? Relacionamento e agilidade. Porque o cliente, ele tem a necessidade, o mundo está muito rápido, a gente recebe muita informação, então todo mundo quer tudo para ontem. Tudo é urgente, né? Entender é uma das coisas que eu acho que no time a gente tem lá, a gente precisa ser muito rápido, né? Uma frase que eu gosto é, vamos devagar porque eu tenho pressa. Vamos pensar, vamos analisar e vamos entregar o mais rápido possível de forma correta. Então, a gente é algo que a gente fala muito dentro da agência. Entender onde acelerar e entender onde frear. Não é só entregar, é pensar no processo de entrega para o resultado realmente ser eficiente, interessante e trazer para o cliente o que ele está buscando. E falando da questão de equipe, né? São 15 anos, muita gente passou, inclusive eu, muita gente passou pela estrutura, muita gente deixou sua marca e também aprendeu bastante para outras áreas. Como que é nessa questão, nessa visão de liderança, né? Porque líder também é exemplo do que fazer e do que não fazer, né? Mas como que vocês estruturam isso para ter as equipes e para fazer funcionar? Eu vou te falar que é um grande desafio das empresas, é reter talentos. Muita gente boa já passou pela estrutura, inclusive tu sabe disso, sempre te falo isso, né? Mas é muito legal ver os profissionais que saem de lá também num processo de crescimento. E a gente não tem como segurar. Tem gente que trabalhou lá e hoje está fora, fazendo mestrado no exterior. Então, a gente vibra com esse crescimento. Quem sai bem tem as portas abertas. Várias pessoas
saíram, evoluíram e voltaram para contribuir com o crescimento do time. Eu acho que todo mundo é exemplo. A gente precisa realmente estar unido no propósito de cada cliente. E daí todo mundo dentro da agência tem algo que a gente gosta, né? E lá na agência tem o time cresceu, a gente tem muita gente trabalhando lá, mas tem aqui tá sempre bem-humorado e alto astral, tem o texto que é perfeito, tem a metódica que tem todos os planejamentos super certinho. Então, a gente aprende com cada uma, com o melhor de cada uma e evolui todos os dias, né? E respeitando a individualidade, né? Porque às vezes não é porque a pessoa tem um perfil mais quieto, que ela não gosta do que ela tá fazendo ou não gosta de pessoas. Mas é entender com cada pessoa com o seu momento também, né? Isso é comunicação, né? Exato. Isso é comunicação. A gente acha, muita gente fala assim, mas comunicação é fazer uma notinha. Eu falo, não, é montar uma estratégia para criar um conteúdo, não é notinha. É um conteúdo que a gente vai encaminhar para um profissional de imprensa que está lá qualificado, que se sair vai te ajudar, né? Como qualificação, como reputação, como autoridade. Então, tem um processo, né? Só que tudo faz parte do processo. A forma como tu te comunica, a forma como tu te posta, a forma como a equipe te trata também. Porque quando a gente fala em time, todo mundo tem que olhar para a mesma direção e fazer as mesmas entregas. Exatamente, né? Porque a gente fala em comunicação como se fosse sempre fazer uma reunião para falar de comunicação. Mas às vezes um dia a dia diz muito mais do que a cultura da empresa escrita, né? A cultura, os processos, isso precisa estar claro para cada um, né? Eu acho que isso que faz com que a gente tenha clientes de muito tempo. E pessoas também, né? A gente tem dentro do time profissionais que estão com a gente há 10 anos, 12 anos. Né? A Júlia Webel saiu quando ganhou o neném, ficou um tempo fora, voltou, se contabilizar, ela está lá há 15, 16 anos. Que estava lá nos primórdios, né? Então, é muito tempo trabalhando e executando. Então, isso é muito importante, reter os talentos e também os clientes. Porque esses processos, a gente tem cliente de 8 anos na agência, é porque está dando certo. De 10 anos, né? Como o caso do nosso primeiro cliente de inbound. Mas na área de assessoria, a gente tem cliente de 12 anos. Então, a Quantum Engenharia, por exemplo, está com a gente há 12 anos. Começou com um gerenciamento de crise que a gente teve pontual. E hoje nós somos toda a área de marketing deles. A gente atende eles em todas as frentes de comunicação. Eu até estava vendo alguns resultados, né? Que 2021... A estrutura alcançou 3 milhões em mídia espontânea, gerou 2.500 leads. Então, assim, isso 2021, de lá para cá... Isso vem crescendo muito, mais, muito. A gente tem a meta de fechar os nossos dados na primeira semana de janeiro. Como a gente faz com os nossos clientes. Até o dia 10 do mês seguinte, ele tem que receber o relatório do mês anterior e até o dia 25 do mês, ele tem que receber o planejamento do mês seguinte. Né? Para ele estar sempre fazendo essas análises. Então, com a gente também não é diferente. A gente precisa entender e a gente analisa todo mês os resultados que a gente entrega para cada cliente. Aonde que a gente cresceu, aonde que a gente diminuiu, por que a gente diminuiu, né? Até para poder discutir com o cliente e montar novas estratégias. E aproveitando que a gente está falando de resultados, a gente está chegando em 2025, né? Como é que foi a agência nesse ano? Como é que foi 2024 para a estrutura? Como é que está a situação? Falo que 2024 a gente não viu passar, né? E quando a gente está muito ocupada, isso acontece, né? É tudo acontecendo. A gente assumiu a comunicação e o relacionamento da Bali, que é a maior indústria de energético do Brasil, participou das principais feiras supermercadistas no Brasil inteiro. Então, a gente correu o Brasil com eles. Isso acabou abrindo muitas portas, porque os excelentes resultados que nós entregamos para a Bali fez com que outras empresas viessem nos procurar querendo... A gente quer igual, né? E explica que não é igual, porque cada empresa tem a sua diretoria, a sua cultura, o seu propósito, o seu time comercial. A comunicação e o comercial, eles têm que andar muito juntos, né? O seu posicionamento de feiras. Então, a gente desenha, o nosso trabalho é muito personalizado. Então, 2024 foi um ano de muito crescimento para a agência, né?
e junto com o lead, retomamos, né, todo o relacionamento com o lead. Então, a gente tinha assumido o lead, né, a comunicação do lead, quando ele veio para Santa Catarina, lá com o Wilfredo Gomes, Fernanda Bornhausen, né, com a gestão antiga. Com a transição, a gente saiu, como estrutura de comunicação, nós saímos, ficamos um período analisando, porque o lead realmente é uma entidade muito interessante para empresários, e retomamos esse ano como comunicação, né, assessoria de imprensa e relacionamento do lead Santa Catarina, e eu assumi como conselheira no lead Santa Catarina e no lead Rio Grande do Sul. Então foi um ano que foi só de colher bons frutos. E essa relação com o lead, ela, como tu falou, vem de muitos anos, e tu trouxe uma fala nos nossos bastidores muito interessante dessa diversidade que o lead tem hoje, desse modelo que o lead tem adotado para que atrai cada vez mais empresários de todas as faixas etárias, né? Então, essa diversidade, essa pluralidade... Pluralidade, isso, é isso. Funcionou. Que o lead tem hoje, né? Assim, ó, o que é bem legal é o perfil, né? O perfil do presidente, do Delton, que é presidente do sistema ali de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele criou as verticais e ele levou isso para o estado inteiro. Então, hoje nós temos eventos do lead em Chapecó, em Joinville, em Criciúma, em Florianópolis, em Blumenau. Então, a gente faz com que os empresários de cada região se envolvam, né, participem. As grandes empresas continuam se encontrando aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Então, a gente consegue esse ecossistema todo de Santa Catarina. Isso também se replica no Rio Grande do Sul. E cria-se projetos, as diretorias têm autonomia para criar projetos e trazer novidades. Então, por exemplo, essa semana, dentro da vertical do Lead Mulher, que a gente tem a Denise como presidente, que já deu entrevista aqui no podcast, né? A Denise já veio. Que ela é da Quanta Previdência, né? Ela, junto com o pessoal do Bahia Sul Mulher e o pessoal da Alt, que é o Leandro Cremonese, que é diretor do LEAD, eles criaram o Run Mulher, que é uma corrida que vai acontecer em março do ano que vem, para incentivar que as mulheres se cuidem. Não é competitividade. Então, o LEAD Mulher abraçou a causa das mulheres se cuidarem, porque a corrida, ela emagrece, a gente gosta, mas cuida da mente, cuida do bem-estar. Então, o LEAD não se preocupa só com a economia, se preocupa com a economia, com o bem-estar, com a qualidade de vida, com os segmentos de cada região e busca trazer eventos para que contemple tudo isso, né? Toda essa diversidade. Nossa, eu adorei a corrida, nossa equipe vai estar lá, hein? Todo mundo correndo em março, vamos lá. Exatamente. Caí, e assim, sempre que vem alguém de comunicação, eu fico ainda mais feliz, porque quando a gente fala de comunicação, o pessoal tem uma coisa como se fosse algo duro, mas a gente fala de comunicação interna e comunicação externa. E quando eu tenho os defensores da nossa modalidade aqui, eu vibro muito. Então, para a gente trazer para quem está nos ouvindo, para os empresários, essa importância da comunicação dos meios como a TV e o rádio para fortalecer as empresas e também para a população catarinense. Assim, ó, a comunicação ela é fundamental. Eu falo assim, vamos começar arrumando a casa, né? Para a gente poder receber visita em casa, a gente não faz, arruma, deixa tudo, passa uma vassourinha, tira um pó, e é isso. A comunicação interna é fazer com que os nossos colaboradores tenham orgulho de pertencer àquela organização. E uma comunicação interna não é redescobrir a roda, não, gente, é fazer um básico bem feito, é fazer com que os colaboradores entendam o que está acontecendo, é mostrar crescimento, né? Trazer para os colaboradores todas as conquistas da empresa, comemorar as datas que têm a ver com o seu negócio. Então, trazer informativos, tudo isso tem que ser pensado para que o colaborador se sinta pertencente. Porque quando tu se sente pertencente, o que tu faz? Tu posta em rede social, tu marca a tua empresa, tu já ajuda, né? Além de tu entregar melhor, tu ajuda na comunicação externa também. Né? E daí e quem disse que a comunicação engessa? Gente, precisa conversar mais com a gente, Mel, porque a comunicação, ela liberta, né? Exatamente. Porque quando tu vai pro mercado, levando a tua cultura, levando o teu propósito, levando tudo que a tua empresa tem de melhor,
gente, o mercado vai começar a ser fã da tua marca, né? Eu fiz um curso lá em São Paulo, que terminou mês passado, e numa das áreas que falava sobre comunicação corporativa, falava, se tu não contar a tua história, alguém vai contar. E esse alguém não conhece a tua empresa. Então, com certeza, pode contar de forma distorcida. Exatamente. E tu recontar é muito difícil. Então, começa tu contando a tua história, tu mostrando como tu é legal. E os projetos, eles precisam acontecer no âmbito digital, eles são fundamentais. Mas rádio, TV, o portal, isso é fundamental para o crescimento. Eu posso te dar aqui vários cases de clientes nossos que a gente trabalha projetos. A gente se abraça com algum veículo de comunicação e a gente cria projetos. Por quê? Porque se tu não está abraçado com uma rede, é muito complicado tu fazer isso reverberar nas regiões que tu precisas. Então, a comunicação, para ela ser completa, eu acho assim, ó, primeiro se começa. Depois que tu começou, tu começa daí sim a abrir o leque e fazer uma comunicação integrada. E essa junção de todas as frentes de comunicação é que vai fazer tu ser uma marca forte, vai fazer a tua empresa valer mais. Hoje nós somos contatados por várias empresas para deixar uma marca forte, para elas fazerem o valuation, para serem vendidas, ou por um fundo. Então, a comunicação hoje é acionada, inclusive, para melhorar o valuation de uma empresa. E isso normalmente não é destacado, né? Não. Porque fala-se em presença, fala-se em vender mais. Normalmente, né, vem o principal, eu quero vender mais. Mas não fala desse valor agregado para uma valor da venda. Marca. É o valor da marca. Quanto que vale a tua empresa? Então, isso também tem um valor. E a comunicação ajuda. Então, nós somos muito contratados por empresas que fazem valuation para, durante 2, 3 anos, melhorar a imagem, criar uma imagem, fortalecer uma imagem, para que eles consigam entregar o valuation, para que eles consigam ir para o mercado, vender, negociar, fazer uma fusão dessa empresa. A estrutura, ela fica aqui em Florianópolis, mas atende o Brasil inteiro e também já as vi em congressos fora do país. Então, como que hoje está essa estrutura? Essa né? Estrutura da estrutura. Eu acho que a pandemia, por maior tristeza que, né, tenha sido, ela trouxe muitas coisas boas, né? Hoje nós temos colaboradores em vários lugares. A gente tem redator que está fora do país. A gente tem colaborador que mora no Rio Grande do Sul, a gente tem colaborador que mora em Lages, a gente tem colaborador que mora em Chapecó, para conhecer bem cada região, né? A gente tem parceiros fixos em São Paulo, então estou lá muito em São Paulo, e isso faz com que a gente consiga realmente conhecer as regiões onde a gente atua. E como foi essa adaptação para a gestão, né? Porque também não é fácil. É muito legal, é muito importante, mas fácil não é, né? E daí a gente traz líderes, né? Porque ninguém faz nada sozinho novamente. Então, cada time precisa ter o seu coordenador de área, de produção. Quando a gente trouxe a adequação para a LGPD, a gente precisou fazer com que uma das nossas profissionais se tornasse uma DPO. Então, vai crescendo o time, mas vai qualificando. E daí, sim, a gente consegue atuar. Tem semanas que tem uma profissional acompanhando feira no Rio de Janeiro, a outra profissional acompanhando entrevista em Porto Alegre e outra profissional aqui em Santa Catarina com cliente. Então, a gente precisa ter um time todo preparado para isso, né? Bom, olha, Caio, eu olhei aqui para o nosso cronômetro e, meu Deus, a gente pode ficar aqui umas 3 horas. Eu topo. A gente já falou uns 20 minutos antes de começar, mas nos encaminhando para o final, eu sempre peço para o nosso convidado falar um pouquinho daquilo que ele aprendeu, que ele possa compartilhar um conselho, uma frase, uma deixa. Então, o microfone é teu. O que eu sempre falo é que, gente, sem parceria a gente não vai a lugar nenhum. Se a gente não está unido e com quem é melhor que a gente, porque daí a gente aprende, né? E como a gente aprendeu com alguém, ensinar para alguém. Faço isso muito. Às vezes a gente vai para congressos, eventos e agências que estão começando
eu gosto de ajudar. Eu acho que tem espaço para todo mundo. O mercado está aí, a gente tem empresas, né, em todas as cidades, muitas precisando de comunicação. Então, criem parcerias, trabalhem em equipe, se unam, porque é só todo mundo evoluindo juntos que o nosso mercado realmente vai ser bem reconhecido. Obrigada, Ká, por ter vindo até aqui a Caerte, conhecido no nosso espaço. Um prazer, porque tá linda demais a associação. Ai, que bom. E eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e também pelo YouTube da Caerte. Na próxima semana a gente volta com muito mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LIDE.